Então, na aula anterior, né, eu tinha comentado aqui com vocês sobre essa conexão, diarou, sobre essa conexão que existe entre potência exponencial e logaritmo. Então, você não precisa ficar preocupado quando você vê essa ideia de logaritmo, tá? E eu acabei a aula, né, mostrando para vocês o seguinte. Falei assim, olha, todas as vezes que você vê logaritmo, você vai lembrar de uma coisa que eu falei para vocês, que eu tenho e que é grande. E que já teve aluno pensando besteira aí, né? Falou para mim na aula passada. Mas é o coração. É o coração. O que quer dizer isso? Que B elevado a X tem que ser igual ao A. Então, isso vira uma exponencial. B elevado a X igual a A. Mas isso aqui, gente, o logaritmo só vai existir se o A e o B forem números estritamente maiores do que zero, positivos, e o B não pode ser 1. Esse meu número aqui, ó, A, né, tá fazendo o papel da letra A, ele é chamado de logaritmando. Logaritmando. Ou antilogaritmo. Anti com o I mesmo. Logaritmo. E esse meu B, ele é chamado de base. Então, essa é a conexão que existe entre potência, exponenciação e logaritmo, tá? Essa é a relação que existe entre essas coisinhas aí. Então, era o que eu queria mostrar para vocês naquela primeira aula. Mostrar que basta saber potenciação. E eu quis fazer essa conexão com o logaritmo para te ajudar com o Charles, no que vocês estão estudando em matemática financeira, quando você vai estudar juro composto, né, e tudo mais, isso vai auxiliar vocês em alguns cálculos. Mas mais à frente a gente vai ver a profundidade de logaritmo. Só que, nessa próxima aula que está rolando agora, eu quero mostrar para vocês como seria a função exponencial. Como que é função exponencial. Pedro, volta lá rapidinho, só pra eu tirar print. Tá aí, Léo. Pronto, obrigado. Falou. Função exponencial. Eu vou adotar como base a função f de x igual a elevado a x. Mas lembrando que o a tem que ser um número maior do que zero, diferente de 1 aqui nesse caso. Por que diferente de 1? Porque 1 elevado a qualquer coisa seria 1, né? Então a gente teria uma função constante e não uma função exponencial. Mas enfim,
Nós vamos ver dois casos. Quando a base da minha potência é um número entre 0 e 1, e quando a minha base da potência é um número maior do que 1. Então, eu vou mostrar primeiro o caso em que a minha base é maior do que 1. Então, se A maior que 1. Quando a sua base for maior do que 1, o que vai acontecer? Para isso, para não ficar tão complicado, eu vou usar um exemplo em que o A é maior do que 1. Vamos supor que eu quisesse desenhar essa função aqui, ó. Fx igual a 2 elevado a x. Fx igual a 2 elevado a x. Então, eu vou substituir valores para o x para você ver o que vai acontecer. Por exemplo, se o x for menos 3, f de menos 3, você teria 2 elevado a menos 3. E 2 elevado a menos 3 é 1/8. É 1 sobre 8. Se o x for menos 2, f de menos 2 é 2 elevado a menos 2. 2 elevado a menos 2, 1/4. Se for menos 1, eu vou ter 2 elevado a menos 1. E 2 elevado a menos 1 é meio. Se for 0, está aparecendo aqui minha tela ainda para vocês? Ou saiu? Não está aparecendo a tela? Uai. Beleza, agora voltou, né? Se o meu x for 0, aí tinha caído aqui. Se o meu x for 0, então eu vou ter 2 elevado a 0. E 2 elevado a 0 é 1. Eu vou até o 3, porque aí você vai entender o que está acontecendo. Se for 1 positivo, eu vou ter 2 elevado a 1, que é 2. Se for 2 positivo, eu vou ter 2 elevado a 2, que é 4. Se for 3 positivo, observe que eu vou ter 2 elevado a 3, que é 8. Então, o que eu quero que você enxergue? Que quanto maior é o x, maior está sendo o y. Se o x é menos 3, meu y é 1 sobre 8. Se eu aumentar o x, se o x for menos 2, o meu y também aumentou, 1 sobre 4. Se eu aumentar o x ainda mais, meu x agora é 2 positivo,
meu y aumenta ainda mais, 4. Se eu aumentar o x ainda mais, o meu y aumenta ainda mais. Então, quer dizer que se a sua base for um número maior do que 1, você tem uma exponencial crescente. Exponencial crescente. Beleza. E como que seria, então, esse gráfico? Bora ver, ué. Bora ver. Como é que seria esse gráfico? Saca só, velho. Eu vou tentar marcar esses pontos exatamente. Olha só. Só que eu vou começar de trás para frente. Se o x é 3, o y é 8. Se o x é 3, o y é 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse seria o ponto, ó. x3, y8. Se o meu x é 2, tá aqui, o meu y deu 4. Se o meu x é 2, o meu y vai dar 4. Esse seria o outro ponto. Se o meu x é 1, o meu y deu 2. Se o meu x é 1, o meu y deu 2. Aqui. Se o meu x é 0, o meu y é 1. Então, observe que ela vai torar o eixo y aqui, ó, vai passar no eixo y, no 1. Agora é que o trem aqui vai ficar sério. Ó, isso aqui, só para ficar bem claro aqui para vocês, ó, não tem necessidade de fazer isso que eu estou fazendo aqui, né? Mas eu resolvi fazer, então. Você vai ver por quê. Se o meu x for menos 1, o meu y é meio. O meu y é metade. Eu não vou colocar os números porque não vai dar. Tá? Mas metade seria aqui. Então seria esse o ponto, ó. Menos 1,5. Continuando. Se o meu x for menos 2, vai dar 1/4. É metade da metade. Metade é aqui. Metade disso aqui. Então o ponto seria esse. Se o meu x for menos 3, eu vou ter 1/8. Metade da metade da metade. Véi, o trem tá quase encostando no eixo X. Olha só. Tá muito próximo do eixo X. Mas nunca desse jeito aí, né? Vai encostar no eixo X. Sabe por que nunca desse jeito vai encostar no eixo X? Porque quando encosta no eixo X é porque o Y é 0. Ou seja, o resultado é 0. Existe algum número que você eleva o 2 que faz a resposta dar 0? Não existe. Porque 2 elevado a 0 é 1, né? Então, por isso que ela nunca vai encostar o eixo X. Nesse caso, né? Agora, se eu colocasse assim, ó, 2x menos 1, aí já encostaria. Porque eu igualaria isso aqui a 0, ó, passaria o 1 para lá adicionando.
Então, que número eleva o 2 que dá 1? 0. Porque 2 elevado a 0 é 1, então x é 0. Então, aí ela já encostaria, né? Mas não é o caso desse exemplo que eu estou te mostrando. Eu dei esse exemplo simplesmente para te mostrar como que é o gráfico de uma função quadrática. Ou função quadrática não, de uma função exponencial. E olha só como é que vai ficar o desenho. Ela vai vir muito próxima do eixo x. Muito próximo. Muito próximo. E aí, ó, quando chegar nos positivos, ela vai crescer de uma vez, ó. Esse é o gráfico de uma função exponencial. Por isso que o juro composto, se tu ficar devendo, tu tá lascado. Gente, imagina quando isso aqui chegar no 10, por exemplo, ó. 2 elevado a 10 é 1024, mano. 2 elevado a 10 é 1024. Então o negócio tá bem aqui pertinho no eixo X, só que no eixo Y tá lá no quimbal do Judas já, ó. Tá lá no céu quase. 1024, filho. É por isso que juro composto é uma função exponencial. Por quê? Porque você aprende juro composto dessa forma, ó. Montante é capital vezes 1 mais i elevado a t. Montante é capital vezes 1 mais i elevado a t. Você está vendo que aqui, ó, tem um expoente e uma incógnita? É uma exponencial. Então, se você, por exemplo, contrair um empréstimo com um juro de 3% ao mês, 3% ao mês, no lugar desse i, você colocaria 3%, ou seja, 0,03. E 1 mais 0,03 é 1,03. Mano, você está vendo que a sua base é maior do que 1? Então é uma exponencial o quê? Crescente. Isso significa que o juro vai... Se tu não pagar, vai virar um ninho do satanás na sua mão, filho. Tem que sair disso, mano. Tem que sair fora disso. Então tu tem que ficar ligado. Então esse seria o gráfico de uma função exponencial crescente. Quando que a função vai ser exponencial crescente? Quando a sua base for maior do que 1. Essa é a curva característica dela. Alguma pergunta? Então, vou prosseguir. Agora a gente vai ver com a base entre 0 e 1. O que vai acontecer com essa função se a base for um número entre 0 e 1? Eu acho que se você tivesse que chutar, você ia chutar que é um exponencial decrescente, né? Se a sua base for um número entre 0 e 1. Quando a gente fala que a base é um número entre 0 e 1, a gente está falando de um número decimal, né? De uma fração. Por exemplo, meio, um quarto, um terço, 5/6, uma fração em que o numerador é menor que o denominador. Todas as vezes que isso acontecer, você tem uma base entre 0 e 1. Ah, velho, não, assim, mano, eu prefiro não entrar nesse assunto com vocês aqui agora, porque eu preciso continuar com a matéria. Mas eu acho que vai dar sim. Eu acho que vai dar alguma coisa assim. Tem que dar, né, velho? Tem que dar. Tem que dar. Tem que dar alguma coisa pra ele. Não existe essa, não. De estupro culposo. Ah, eu não tive a intenção. Ah, não teve intenção? Caramba, mano. Não interessa se a mulher tá com roupa curta, se a mulher tá bêbada, não interessa.
Homem não tem direito de fazer isso não, filho. Tem que acabar com isso mesmo. O cara tem que se lascar mesmo. Agora, se a gente não fizer o nosso movimento, aí não vai dar nada pro cara mesmo, não. Pronto, Pedro? Beleza. Então vamos ver agora o que vai acontecer se a nossa base for um número entre 0 e 1. E aí, mais uma vez, eu vou pegar um exemplo para ficar mais fácil para a gente entender, tá? Eu vou colocar meio elevado a x. Meio elevado a x. Observe que a base é um número entre 0 e 1. Pode ser qualquer um. Mas eu estou colocando meio só para eu adotar os mesmos valores aqui, ó. Para você ver o que vai acontecer. Então, olha só. Se o meu x valer menos 3, eu vou ter meio elevado a menos 3. E, de acordo com o que nós estudamos, quando o expoente é negativo, tu inverte a base. O inverso de meio é 2. É 2 sobre 1, né? É 2. Então fica 2 ao cubo. E 2 ao cubo é 8. Agora eu vou aumentar o x. Ó. Meu x era menos 3. Agora eu vou colocar o x sendo menos 2. Ou seja, eu aumentei o x. Vamos ver o que vai acontecer com o y? Meio elevado a menos 2. Expoente negativo a gente inverte, então aquilo ali é 2, então fica 2 elevado a 2, que é 4. Observe que o meu y diminuiu. Eu aumentei o x, o meu y diminuiu. Então, com certeza, aqui é uma exponencial decrescente. Vou continuar jogando os valores e depois a gente marca, igual eu fiz no anterior, tá? Se o meu x for menos 1, eu vou ter meio elevado a menos 1. E meio elevado a menos 1 é 2 positivo. Se o meu x for 0, eu vou ter meio elevado a 0. E pelo que nós estudamos, todo número elevado a 0, diferente de 0, é 1. F de menos 2. Menos 2 não, de 1 agora, né? É meio elevado a 1. Todo número elevado a 1, ele mesmo. Se for 2, eu vou ter meio elevado a 2. Meio elevado a 2, 1 quarto. E se for 3, eu vou ter meio elevado a 3. E meio elevado a 3, 1 oitavo. Então, observe que quanto maior o x, menor está sendo o y, né? Então, é um exponencial decrescente. Como que seria o gráfico? Eu estou adotando aqui as mesmas cores. Eu coloquei preto, né? Então, preto aqui, ó. Eixo X, eixo Y. E agora nós vamos marcar os pontos. Quando o X é menos 3, tá aqui o menos 3, o meu Y é 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saca só. Já deu lá em cima, deu o contrário, tá vendo?
Quando o meu x é menos 2, o negócio aqui vai dar 4. Olha lá. Quando o meu x é menos 1, dá 2. Quando o meu x é 0, dá 1. Vou parar de colocar os valores agora. Quando o meu x é 1, vai dar meio, né? Seria aqui, ó, meio, ó. Quando o meu x é 2, vai dar a metade da metade, 1/4. Quando o meu x é 3, vai dar 1/8, mais próximo ainda do eixo x. Então vamos ver como é que fica esse desenho? Acho que eu fiz de vermelho o gráfico. Isso. Opa, ficou bom não. Aí, ó. Essa seria uma exponencial decrescente. Está muito próximo do eixo x, mas não vai encostar no eixo x. Muito próximo, muito perto mesmo. Tá? Mas não vai encostar lá. Nunca, Haroldo, é uma palavra muito forte. Nunca é uma palavra muito forte porque depende do jeito que está a função. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês um exemplo lá no livro de vocês, no livro 2A. Eu vou te mostrar que aí você vai ver que nunca, a gente não pode falar nunca. Por exemplo, lá na página 18, na página 18, você vai ver que tem na letra A um desenhozinho lá para você fazer. Pode continuar aí, gente? Ou tem alguém que está copiando aí ainda? Vou prosseguir então. Ó, livro 2A, página 18.
Página 18. Observe que você tem a função 2 elevado a x mais 1. Esse mais 1 ele está fora, né, do expoente. Ele não faz parte do expoente. Bom, pelo que nós estudamos ali, nós vimos que a função 2 elevado a x seria basicamente isso aqui, ó. Se eu estou somando 1, significa que nós vamos ter que pegar isso aqui e subir uma unidade. Nós vamos pegar esse gráfico e nós vamos subir ele uma unidade. Então, olha o que ele vai virar. Antes, ela estava próxima do zero. Se a gente subir agora, ela vai estar próxima do número 1. Ela não vai cruzar o 1, ela vai estar próxima. Por quê? Porque a gente subiu uma unidade. Como que eu posso te provar também? Se você tender isso aqui a zero, ó, se você tender isso aqui a zero, vai sobrar só o 1 positivo. Então, quer dizer que é como se isso aqui, ó, fosse o nosso limite. É como se isso aqui fosse o nosso limite. Em termos de exponencial, que é um pedaço de uma hipérbole, a gente chama isso de assíntota. Assíntota. Você vai pegar a parte que tem um x, vai igualar a zero e vai ver o que acontece. Então, nós vamos subir uma unidade. Então, você vai pegar o mesmo gráfico e vai subir uma unidade. Antes, ela cortava aqui no 1, né? Olha aqui para você ver, ó. Aqui, ó. Antes, ela cortava no 1. Se eu subo uma unidade, ela vai cortar no 2. Como que eu posso provar isso para você matematicamente? É só você colocar zero no lugar do x. Se você colocar zero no lugar do x, você vai ter 2 elevado a zero, que é 1, mais 1, que é 2. Então, quer dizer que ela vai ter que passar aqui, ó, pelo 2. Então, olha como que ficaria o desenho. Ela vai estar bem próxima aqui, ó. Não vai encostar. Vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Aí, ó. Esse seria o gráfico dessa função. Vamos fazer o desenho mais bonitinho aqui, mas tá difícil. Aqui. Agora, se você olhar a letra B, no livro de vocês, página 18, na letra B, olha o que tem na letra B. Meio elevado a x menos 3. Meio elevado a x menos 3. O gráfico meio elevado a x é isso. O gráfico meio elevado a x é isso. Se aqui está menos 3, eu vou ter que pegar meio elevado a x é isso aqui. Eu vou ter que pegar esse gráfico e descer 3 unidades. Então, primeira coisa, eu preciso saber qual é a assíntota. O que vai ser a assíntota? Você vai jogar zero aqui, ó, onde tem x, você vai zerar.
que vai sobrar aqui? Vai sobrar menos 3, tá vendo? Então, quer dizer que esse gráfico ele não vai passar do menos 3. Então, olha como ficaria, ó. Eixo X está acabando, tá? Eixo Y. Se eu zerar aqui, sobra menos 3, né? Então, a assíntota seria lá no menos 3, ó. Então, quer dizer que o gráfico não vai passar daqui. Não vai passar daqui. Se ela corta no 1, né? Se ela cortava aqui no 1, ó. No 1, se eu subtrair o 3, se eu desço o 3, 1, 2, 3, ela vai cortar aqui no menos 2. Como que a gente enxerga isso? É só colocar 0 para o x. Só colocar 0 para o x, ó. Se nós colocarmos 0 para o x, eu vou ter meio elevado a 0 menos 3. Meio elevado a 0 é 1. 1 menos 3, menos 2. Então, ela vai cortar aqui no menos 2. E como a nossa base é negativa e a gente já sabe que ela é decrescente, então é como se fizesse isso aqui, ó. Pronto, tá aqui o gráfico. Observe que esse gráfico é o mesmo que o anterior, só que eu desci 3 unidades. E respondendo a sua pergunta, Haroldo, nem sei se o Haroldo tá aí ainda. Tá aí ainda, Haroldo? Tá vivo aí ainda, filho? E respondendo a pergunta do Haroldo, você pode ver que ela está na parte negativa do y. Então, você não pode falar nunca. Né? Você não pode falar que não, nunca vai estar na parte negativa. Não. Porque depende de como é a função. Então, isso é função exponencial.